pessoal da sala, bom dia pro pessoal de casa. Oi? Quem falou? Pessoal, então como eu falei, hoje a gente está com um problema no áudio, então a aula vai ser transmitida pela câmera. Vou compartilhar o slide que eu preparei aqui, deixa eu abrir, e o áudio vai ser transmitido pelo celular. E assim a gente vai continuando o ensino remoto, né? As aulas híbridas. Vou fazer isso porque não dá mais tempo para a gente perder, né? Não temos mais tempo a perder. Oi? Hoje não, semana que vem teremos. Semana que vem teremos, porque eu quero adiantar com vocês filosofia. Eu vi que caiu questão de Platão, né? Apesar da gente não ter entrado na aula propriamente dita, os comentários que a gente desenvolveu nas outras aulas deu para responder a pergunta. Aliás, tiveram alguma dificuldade com as provas, com as questões do simulado de sociologia e filosofia? Vocês tiveram? Não? Eu vi que em filosofia caiu Platão, daí eu não tenho certeza como eu fui nessa parte, mas fora isso acho que estava tudo ok. Não, legal. Eu dei uma olhada, apesar da gente não ter desenvolvido a fundo o conteúdo que foi cobrado, a gente comentou nas outras aulas. Qual que é o ponto? O ponto é que eu acho que essa questão será anulada porque ela estava com um problema, na minha opinião. Tinha duas alternativas que eram consideradas corretas. Eu já entrei em contato com a plataforma e avisei a secretaria. Essa questão vocês vão ganhar de presente. Não entendi o que falou. Então vamos lá, cadê minha caneta? Hoje? Aqui? Nossa, eu vou ter que andar com o celular na mão, a caneta para mudar de slide e o mouse. Tá abrindo? Gente, enquanto o meu computador vai abrindo... Não, vamos abrir, porque senão vai ficar tudo picado. Compartilhar a tela. Mas você tá ligado que a nota é arredondada. Se você acertar mais na metade dos dois, assim, tira uma nota massa. Por isso que aquela lista. Por isso que aquela lista. E minha nota de português está errada. Como assim? Nem vi a prova de português. Porque vale o 8, sabe? Tirando que eu tirei. Vocês têm Discord? Eu tirei 3 na prova. Eu tenho. Tá certo. Isso. Ok. Gente, então a atenção de vocês aqui, depois dessa longa digressão desse problema técnico. Aula de hoje, filosofia, aulas 7 e 8, Platão e o mundo das ideias. Quais são os objetivos dessa aula que vocês precisam gravar? Então, eu vou apresentar para vocês uma introdução à teoria do conhecimento do Platão, como que para ele o conhecimento é desenvolvido em nós, exposição sobre o pensamento dele, né, consequentemente. A gente vai falar da teoria do conhecimento de Platão, a gente vai acabar, inevitavelmente, falando sobre o pensamento que ele desenvolveu na sua filosofia. O que vocês precisam gravar para estar presente nos objetivos? Isso daqui. A distinção, a diferença que Platão faz entre formas, que são as ideias, de onde que elas vêm para nós, e os objetos concretos. Tudo aquilo que a gente consegue sentir pelos nossos sentidos. Sentir pelos sentidos ficou cacafônico. E porque essa forma aqui, que são as ideias, e os objetos sensíveis, eles são, respectivamente, as formas, que é o modo como a nossa alma conhece, e os sentidos, que é como o nosso corpo conhece os objetos. Para exemplificar isso daqui, Platão desenvolve um mito. Qual que é esse mito? Um mito famoso, famosíssimo, que é o mito ou a alegoria da caverna. Serve para explicar a função do filósofo e da filosofia e também como que funciona o conhecimento verdadeiro de acordo com Platão. Como que é a nossa relação aqui no mundo sensível, nisso que a gente tem de imediato oferecido para nós. Então, na seção do livro de vocês, no Para Pensar, tem o seguinte exemplo. Eu dei uma leve alterada. No livro fala que vem aqui uma bola, se ela adentrasse aqui a sala, o ambiente onde vocês estão. Aqui eu mudei. Então, a gente está aqui sentado em um tijolo, de repente arremessado nessa janela, quebra, machuca, e a gente não pode parar a aula, a pessoa tem que ficar sangrando, e o tijolo foi arremessado para a gente aqui. Qual que é a coisa que começa a acontecer no cérebro de vocês? Vocês acham isso normal? Um tijolo ser arremessado, quebrar o vidro, as pessoas se machucarem e a gente continuar com a aula? Isso é normal? Não. O tijolo ele foi arremessado por alguém. Então, se algum objeto estranho
entra pela porta, ou entra pela janela, ou é arremessado, ou alguma coisa acontece, a gente automaticamente começa a pensar de onde que ele veio. Então, quando isso acontece, nosso cérebro inicia uma série de operações. De onde veio, que objeto que é, quem pertence, quem que arremessou. Essa operação, que é o nosso cérebro trabalhando, ela busca o entendimento da causa, o entendimento da origem desse problema, que é o esforço do nosso intelecto em tentar compreender essa situação. Parece bobo? Parece. Só que tentem por um minutinho, por alguns segundos, entender como que o nosso cérebro se esforça para codificar e entender os elementos da nossa realidade. Esse exemplo bobo, banal, trivial, remete a esse esforço gigantesco que o nosso cérebro funciona. E a gente não questiona como que funciona esse esforço, como essa operação se dá. Platão, ele tentou entender como que essa operação funciona. Esse exemplo torna claro que um simples questionamento, uma situação hipotética, que ela nunca aconteceu, olha só, outro nível que esse exemplo traz para a gente, outra natureza desse problema. A gente imaginou uma situação, pensou nas possibilidades, nos desdobramentos dessa situação. Essa situação nunca aconteceu de fato, foi uma situação hipotética. Que mágica é essa que o nosso cérebro consegue produzir uma situação que não existe? De onde vem esse poder quase sobrenatural da nossa imaginação? Vocês sonham? Dormem? Quando vocês dormem, vocês sonham? Vocês conseguem explicar para mim qual que é o material do sonho de vocês? Nem um pouco. O que é esse elemento onírico? Quando vocês estão sonhando, parece real. Mas isso não está acontecendo de verdade. Ele mistura memórias, lembranças, fatos que aconteceram no seu dia e produz um cenário, um contexto, diálogos, personagens, situações, e tudo isso é muito vívido. É vivido por vocês também em sonho. E vocês só descobrem que é mentira quando acorda. Onde vocês estavam nesse momento? O que era a consciência? O eu que vocês imaginam quando estão sonhando é essa consciência de vocês? Ou não é outra coisa? Não, eu acho muito curioso que às vezes eu sinto uma coisa que eu nunca senti. Sabe, eu nunca tive essa sensação real e eu tenho uma sensação do sonho. Não é legal isso. Ele reproduz. Vocês já sonharam que estão voando e caem? Já. É desesperador. Dá um pulo na cama. Era isso que eu queria chegar. A gente já caiu, já aconteceu, a gente já se machucou. A gente sabe o que acontece. No sonho, quando a gente está numa altura gigantesca, quando a gente está simplesmente com a sensação de cair, imediatamente a gente acorda. Por que a gente acorda? Porque o cérebro não sabe produzir, porque a morte é uma pena por dela. Exato, não sabe. É verdade. É verdade. O cérebro não tem capacidade para imaginar o que acontece depois de uma queda desse tipo. E aí a gente acorda. Então o nosso cérebro, de certa forma, ele trabalha com elementos que a gente tem disponível. Só que o que ele trabalha, tudo isso que ele... Mas se você tem um sonho que você vai morrer, você acorda antes do momento da morte, porque o cérebro não consegue entender assim. Teve uma vez... Só compartilhar com vocês. Teve uma vez que eu tive um sonho... um pesadelo, na verdade. Acho que tive um episódio de síndrome do sono. O meu corpo estava dormindo... O meu corpo continuou dormindo. Meu corpo acordou, mas a minha consciência permaneceu no sonho. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia me acordar. Eu tinha levado um tiro na cabeça. Eu não conseguia me mexer, eu fiquei paralisado. Eu acho que eu consegui viver o estado de coma de certa forma consciente. Foi desesperador. Às vezes, sabe o que faz? É bizarro. Assim, eu tô sonhando com algo ruim, eu sei que eu tô dormindo, eu tento acordar, mas eu já Eu sei que É. eu sonhei que eu morri, mano. Muito legal. Não é bacana. É imaginação, é o cérebro com a sua livre poética total, imaginando e compondo cenários. Seu cérebro. Tipo, algumas pessoas, os sonhos têm sinais da sua vida e essas chinelas. Hoje eu sou um tijolo. Não, mas é legal. O que eu quis mostrar para vocês, gente? Com o exemplo do sonho, com o exemplo do que a gente vive, daquilo que a gente consegue sentir, nosso sonho e o nosso estado de vigília, que é quando a gente está acordado, apresentam relações diferentes que a gente tem com o real. Só que esse real, ele produz conhecimento para nós. O conhecimento que a gente tem do sonho é de que aquilo é mentira.
de que aquilo é falso, de que aquilo é fantasia. Em contrapartida, o que a gente está vivendo agora é real, é concreto e verdadeiro, é positivo. Como que a gente usa esses critérios? Então, como que a gente traz esse conhecimento? São essas perguntas que o exemplo que a gente citou, elas desdobram. Essas perguntas, elas criam outras perguntas. Então, tem o reconhecimento do objeto, que era o tijolo, por exemplo, o sujeito da ação, a ideia de causa, que é a operação de tentar compreender isso tudo, e a situação hipotética que nunca aconteceu, mas mesmo assim a gente consegue pensar a respeito dela. Tudo isso. Então, essas perguntas, perguntar sobre essas perguntas, desse exemplo que a gente citou, significa questionar a gênese, a origem do nosso conhecimento. E em filosofia, isso se chama teoria do conhecimento ou epistemologia. Episteme, conhecimento, logia, estudo. Então, vários autores eles investigaram esse tema e apontam para fontes diferentes da origem do nosso conhecimento e as condições que tornam ele possível. Qual o critério, como a gente assume que é verdadeiro ou falso. E por aí vai. Isso aqui, ó, são autores diferentes. A gente vai ver teoria do conhecimento em Descartes, a gente vai ver em Kant, a gente vai ver em David Hume, e cada um deles vai mostrar que o nosso conhecimento vem de fontes diferentes. Para Platão, ele vai dar muito mais, ele vai dar prioridade para as ideias. Ele é idealista. Na nossa próxima aula de filosofia, a gente vai ver, próxima não, né? Isso aqui eu vou levar pelo menos mais umas 2 ou 3. Na nossa próxima aula de filosofia será Aristóteles, que é completamente diferente. Para ele, não é a ideia, mas é o sensível que fornece o material para a gente produzir as nossas ideias. Está aqui um exemplo. No material de vocês, traz essa pintura aqui do Mondrian, Pierre Mondrian. Composição em vermelho, amarelo, azul e negro. Essa pintura é baseada em linhas e cores primárias. O que o artista pretendia com essa pintura? Esvaziar o máximo da capacidade figurativa da pintura para tentar encontrar a essência das formas percebidas inicialmente como objetos da natureza. Traduzindo, ele tentou encontrar a essência da pintura. A essência da pintura, ela é anterior à própria forma. Vocês imaginam alguma... Imaginem a cor. Qualquer cor, imaginem uma cor. Verde. Qual que é o formato desse verde para você? Não tem. Aí vocês começam a associar objetos com essas cores. Professor, Oi. Peraí. Peraí. Porque a cor tem formato, quando você canta tem cor, tem um monte de coisa assim. Pense uma cor. A sinestesia, você fala? Que é a sensação de diferentes... Não sei. Tem uma mulher que você quando ela canta, ela vai... Ah, sim, uma condição cognitiva, né? Que ela tem o estímulo de um sentido, só que o modo como o cérebro dela configura desperta outro sentido. Então, se ela canta, ela enxerga cores. Se ela come, ela, sei lá, ela escuta uma canção. É uma condição. Eu já vi uma reportagem sobre isso. Não sei os motivos, mas é uma condição cognitiva interessante. Ou não, né? Não sei como que a pessoa deve se sentir tendo essas... eu dei aula para um aluno cego e eu achei muito curioso, porque a gente não para pensar como que o outro configura a realidade. Principalmente as pessoas com mobilidade ou alguma cognição reduzida ou não queria falar deficiência. Algo que impede ela de interagir com o mundo da mesma forma que a gente. E para ele descrever as cores, ele usava texturas. Então, texturas e temperatura. O sol não é amarelo. Aliás, o amarelo, ele fala que é quente. Então, o sol é quente, não é amarelo. Ele consegue traduzir. Marrom é áspero para ele. Não sei se ele associa com a terra ou com a madeira, com o muro, com a parede, não sei. Mas para ele é áspero. Eu achei interessante, porque eu jamais tentaria. De certa forma, é ser sinestésico também, nesse próprio exemplo que você falou. A gente fala uma cor, ele está remetendo a outra qualidade do sentido para tentar configurar essa realidade. Então, aqui, com essa pintura, com esse exemplo da pintura, o material está trazendo que problema? Que se articula com o... Nossa, muito obrigado. Quem foi o genial? Muito obrigado mesmo. Com essa pintura, ele está tentando remeter às essências, que é a busca de Platão sobre o conhecimento. Então, o que define cada coisa será a sua essência. Então, como buscar essas essências? Através do intelecto, através da razão, através do raciocínio. Então, fazendo uma breve retrospectiva. Então, a gente viu que Platão começou a escrever depois da condenação de Sócrates. E que, para ele, discurso não é mera opinião. A gente não conversa
só sobre besteiras e a gente não tenta convencer os outros sobre absurdos ou sobre babaquices. Nosso discurso, ele sempre tenta atingir alguma verdade, tenta solucionar algum problema. Esses são os pontos que a gente já viu, pelo menos nas aulas de Sócrates. Tem muitos problemas com isso aí. O que? O discurso? Ixi, com certeza. Discurso de hoje dos dois lados, pessoas que dizem defender a igualdade, mas aí eu vou falar assim, eu não posso contar uma história. Teve uma faculdade, não sei qual é, eles fizeram um experimento. Eles simplesmente, um experimento social. Eles fizeram foi, eles iam postar em veículos essas coisas. Eu gostei de pegar o microfone, porque eu posso ir de perto para gravar o áudio da questão que é feita na aula. Eles iam postar em veículos e essas coisas. Eles escreveram um monte de coisa racista, homofóbica, transfóbica, essas partes, e só trocaram por, tipo, negro por branco, homem por mulher, gay por hétero, trocaram assim. Eles viraram um dos negócios mais populares. Eles pegaram um trecho do Mein Kampf e trocaram, sabe, a verdadeira do Hitler? Ah, sim. Então, Minha luta. Pegaram um trecho do Minha Luta e só trocaram, sei lá, judeu por branco, homem, coisa tipo, e o pessoal aceitou, viu como um popular. Pra você ver, nenhum dos dois lados tá certo. O lado preconceituoso e o lado que diz ser contra o preconceito. O exemplo é interessante, só que para a gente conversar sobre a gênese do racismo, a gênese do discurso racista, inclusive é uma boa pergunta para a gente fazer para o Walter, professor de redação, sobre a disciplina análise do discurso, onde a gente acaba sempre trazendo alguma raiz racista na nossa fala, uma coisa. Esse exemplo aí da troca é legal para mostrar a tolerância ou não que a gente assume para determinados tipos de pessoas contra outros. Por exemplo, se a gente fala de algumas negros, homossexuais, a conotação é diferente. Quando a gente fala de brancos e outras coisas, parece que o preconceito não existe, é isso que você quis dizer? Parece que ele não existe. Até porque as pessoas falam, nossa, esse cara tem pessoas incríveis, eles pegaram bem do popular. Entendi. Quais são os apontamentos que eu poderia fazer? Bom, primeiro, para desenvolver essa discussão, a gente precisa falar sobre o racismo histórico, sobre a caça e o extermínio de alguns grupos. Depois de falar isso, a gente pode falar se não existe o racismo, se existe esse racismo inverso. Segundo, por enquanto é só. Eu gostei do seu exemplo. Falando sobre... Oi? Sobre exemplo dos racistas? Não, eu acho que ele não entendeu o que ele falou. Não, Imagina que eles, sei lá, que eles falaram, negro é primeiro. Todo mundo ia falar, nossa, como você é negócio assim. Aí eles só todos tiraram o negro, tudo mais colocado. Aí todo mundo, incrível, ícone, nossa. Tá. Os extremismos do discurso. Que foi a pergunta dele que remete ao nosso slide anterior. O discurso, ele deve caçar alguma verdade, ele deve tentar priorizar conhecimento. O exemplo que ele falou, eu escutando, ele falava. Tá, você não entendeu por não escutar. Não a ideia. A ideia você entendeu, você só não conseguiu escutar. Eu não escutei, portanto eu não entendi a ideia. Mas agora você entendeu, ou não? Também não, porque eu não entendi nada. Tá, vamos voltar. Opa, pera. No slide anterior, agora eu não posso voltar isso daqui. A gente falou que Platão começou a escrever depois da morte de Sócrates, certo? E como que Platão começou a escrever? Através de diálogos. É o formato que ele escolheu para escrever. Nesse jeito dele escrever, quando ele começou a escrever, esse jeito de escrever remete à utilidade do discurso, que é tentar buscar o conhecimento, buscar a verdade. Aí o Maurício, ele chegou e falou a pergunta. Hoje, na atualidade, isso está difícil. Por quê? Porque a gente esqueceu que o discurso, ele tem esse objetivo. Porque o que a gente tem não é uma busca da verdade, mas um apontando o dedo para o outro, é discurso de ódio, é discurso intolerante, certo? Aí que foi o gancho para ele falar sobre o racismo que é relevado de um lado e condenado do outro, certo? Posso continuar? Então tá. Então, para o Platão, o objetivo do diálogo é esse, encontrar o conhecimento. Então, para o Platão, ele primeiro, quando ele começou a escrever, ele incorporou os ensinamentos de Sócrates.
Por que ele incorporou o pensamento de Sócrates? Porque a ideia de algumas formas que existem e que geram, que administram esse mundo como origem do conhecimento, começa lá por Sócrates. Quando Sócrates perguntava o que é justiça, o que é coragem, e as pessoas davam exemplos sensíveis, exemplos de situações, exemplos particulares, Sócrates ele sempre dava um contra-argumento. Então, esses exemplos particulares nunca respondiam o que Sócrates estava perguntando. Então, por nunca conseguirem responder essas perguntas, e existirem vários exemplos que podem ser assumidos como beleza, ou situações corajosas, ou o que é virtude, Sócrates deduziu que, então, a nossa noção desses conceitos não vem dos sentidos, viriam de outro lugar, um lugar chamado mundo das ideias, onde as ideias iriam habitar, e essas ideias a gente consegue se lembrar delas e consegue viver o nosso mundo. Essa ideia surge com Sócrates, apesar dele não tê-la desenvolvido. Certo? Existem alguns diálogos onde a gente vê Sócrates defendendo esse pensamento. Aí Sócrates ele é contrariado. Tem um diálogo chamado Parmênides. Sócrates fala sobre um conceito de virtude. Ele fala, não, existe no mundo das ideias. Aí o Parmênides responde, ok, então existe uma forma para tudo? Existe. Então, existe uma forma para gordura? Aí o Sócrates tem que ficar calado, né? Como que esse mundo vai sustentar várias formas possíveis para tentar justificar a existência das nossas coisas. Então, Sócrates ele não chega a desenvolver. Ele tinha limitações. Primeiro que ele também nunca escreveu nada. Quem escreveu foi o Platão. Certo? Então, Platão, ele, motivado por essas ideias socráticas, ele começa a desenvolver sua própria teoria, que começa a narrar os episódios em que Sócrates conversava com seus discípulos, conversava com as outras pessoas, e aí ele começa a desenvolver a sua filosofia, a filosofia platônica. Então, ele começa a rever. Então, existem dois momentos na história, na biografia de Platão. Primeiro, é quando ele está no diálogo de juventude e de maturidade, onde ele ainda está muito apegado a Sócrates. Esses diálogos, eles nunca possuem um final construtivo. As perguntas feitas nunca são respondidas. São os diálogos aporéticos. Esses diálogos, Sócrates é o personagem principal. Quando Platão chega na velhice, lá mais de seus 50, 60 anos, ele começa a desenvolver sua própria filosofia. Sócrates perde importância. Platão ele não era pobre, né? Então ele já tinha condições. 60, 428. Alguém pode fazer esse cálculo para mim? 428 menos 348? Nossa, bastante. Foi uns 80 anos, né? 80. Ele começou a escrever os diálogos de velhice depois dos 60. Pode. Espera aqui. Já vai acabar. Então tem os primeiros diálogos. Então, ele morreu com 80 anos. Gente. Então, era. Já era morto 3 vezes. Já era morto 3 vezes. Imagina a capacidade cognitiva do Platão. Bom, enfim, não era. A capacidade cognitiva dele estava 1000, né? Porque ele continuava escrevendo. Então, existem esses dois momentos no diálogo platônico, onde Sócrates é o personagem principal e onde Sócrates começa a perder relevância e outros personagens começam a ganhar destaque. É quando Platão desenvolve sua filosofia de forma sistemática. Exemplo de filosofia desenvolvida de forma sistemática é a República. Livro gigantesco, é uma obra composta por 10 livros, e num desses livros tem a alegoria da caverna, que é o que a gente vai ver ainda, certo? Então, em todas as obras de Platão, a gente percebe que a busca pelo conhecimento verdadeiro é a busca pela essência, aquilo que define algo de maneira precisa. A filosofia platônica é do compromisso com o conhecimento que Sócrates já possuía, certo? Conhecimento verdadeiro, e se opõe de forma rigorosa ao pensamento sofístico. A gente já viu essa crítica de Sócrates aos sofistas, só que ela vai ficar muito mais rigorosa com Platão. Vocês se lembram dos sofistas? Gorgias e Protágoras? Gorgias falava que o discurso ele não consegue falar sobre as coisas. Então, eu posso falar qualquer coisa sobre qualquer... Eu posso falar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Não existe valor de verdade, não existe critério algum. E Protágoras, ele vai falar... Não, eu acho incrível que, tipo, tá ligado? Essa filosofia, tipo... Olha, se ninguém descobriu sua mentira, tá verdade, não. Não, é mais profundo ainda o que Gorgias fala. Gorgias, ele perde, não tem conexão nenhuma entre o que eu tô falando, a minha voz, caneta laser e isso daqui.
Caneta laser é um conceito vazio. Isso daqui é um objeto. Chamar de caneta laser não faz o menor sentido. Porque o objeto é diferente da minha fala. Para o Gorgias, quando a minha fala não consegue se conectar aos objetos que eu vejo e tento nomear, não existe discurso, não existe conhecimento, não existe nada. Eu posso falar qualquer coisa que eu quiser sobre tudo. Certo? Isso é Gorgias. Protágoras, ele vai falar que conhecimento verdadeiro também não existe, e o que vai definir o conhecimento verdadeiro é a capacidade de persuadir e convencer os outros. Aí sim, a gente volta no seu exemplo, que é o discurso, o que o discurso se transformou hoje. Convencimento. A era da pós-verdade, a era da fake news. É isso para o Protágoras. Convencimento. Então, olha só. Platão, ele se opõe aos sofistas. Platão fica tremendo. Platão fica tremendo. Não, Platão, ele está completamente... Não, ele está revoltado no túmulo, né? Para dizer o mínimo. Mas vocês percebem? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Protágoras falando para o Platão. Mas, gente, vocês percebem? Por que para o Platão isso é muito importante? As fake news ameaçam a nossa democracia, certo? Não gosto de falar fake news. Dá outro peso, parece que é relevante. As notícias falsas disseminadas em massa são o que a gente conhece como fake news. Vocês percebem que elas são uma ameaça à nossa democracia, à nossa política? Ou não? Para vocês está tudo bem essas fake news que influenciam os rumos da eleição? Não, não está bem, não está certo. Certo? Isso no rumo democrático, no rumo político. Quando a gente começa a falar que fake news estão desmotivando as pessoas a vacinarem, não é somente política, é segurança pública. É a própria ciência que está sendo colocada em jogo com essas notícias falsas. Para o Platão é justamente esse o problema. Se a gente não tiver uma defesa do conhecimento, acaba defendendo o pensamento sofístico. E isso é uma séria ameaça ao destino político de uma sociedade e aos pilares da ciência que a gente tenta desenvolver. Então, apesar do que Platão afirmava, Maurício, ele não estar em voga hoje, é justamente o que a gente mais precisa. Porque o que a gente está vivendo hoje parece o período trágico da filosofia grega. Então, continuando. Então, tem esse trecho aqui do material de vocês, uma fala de Sócrates, fala presente na República. Sócrates, acontece a mesma coisa com... São Sócrates está dizendo. Acontece a mesma coisa com o justo e o injusto, o bom e o mal, e todas as outras formas. Cada uma delas, tomada em si mesma, é uma. Porém, dado que entra em comunidade com ações, corpos e entre si mesmas, elas se revestem de 1000 formas que parecem multiplicá-las. O que Sócrates está falando nesse trecho? Extremamente difícil de se traduzir para a linguagem que vocês conseguem entender de maneira mais fácil. Sócrates está falando sobre as formas que existem no mundo das ideias. Justo, injusto, bom e mal, e elas se relacionam umas com as outras, produzindo as coisas que a gente consegue sentir nesse mundo sensível em que nós vivemos. Ações, os corpos e as virtudes, que são os frutos do que elas podem gerar. Então, Glauco, que é o interlocutor de Sócrates, com quem ele está conversando, tem razão, concordando com o que Sócrates disse. Sócrates vem e acrescenta. É nesse sentido que eu diferencio, de um lado, os que amam os espetáculos, as artes, e são os homens práticos. Sociedade civil de maneira genérica. E de outro, aqueles que nos referimos no nosso discurso. Os únicos a quem, com razão, podemos denominar filósofos. Então, nesse diálogo aqui, a República, a gente tem Platão colocando na boca do Sócrates essa distinção entre dois tipos de seres humanos. Os práticos, que gostam de artes e gostam de espetáculos. O que significa gostar de espetáculos? Significa se encantar com o show do mundo sensível que acontece para a gente. As pessoas que perdem tempo com espetáculos, perdem tempo com a indústria do entretenimento, música, cinema, série, elas deixam de ter a preocupação com o que realmente importa, que são as ideias, que são os valores, que são as virtudes. As pessoas que perdem tempo com espetáculo somos nós, que gostamos de nos entreter das mais diferentes formas. Os outros são os filósofos. O chato que tenta desconstruir tudo e problematizar tudo que envolve a nossa realidade. Eu, sinceramente, não gostaria de conversar sobre justamente o funcionamento da família dele.
Não, nem eu. Apesar de que quando eu tinha a idade de vocês, o que eu mais gostava era encarnar o papel socrático e conversar com os meus amigos. Então, como eu já falei aqui, então, nesse trecho a gente tem a distinção dos homens comuns, os filósofos, os primeiros se encantam com a aparência, e os outros são os filósofos que tentam buscar o conhecimento de fato. Vai dar tempo? Tem, dá. Então, a obra de Platão pretende mostrar que o conhecimento verdadeiro só pode ser atingido por meio da troca de ideias e do debate. Então, qual que é o intuito de eu me trancar no meu quarto, me trancar numa sala ou numa biblioteca e ficar pensando sobre como o ser humano encara e desenvolve o seu conhecimento, se eu não vou conversar com o outro para legitimar todas as teorias que eu estou desenvolvendo? Não adianta eu ficar preso, enclausurado. É no debate, é na conversa que eu consigo gerar coisas novas, entender como que isso tudo se estrutura, entender essa realidade, esse mundo. E é por isso que ele escreve na forma de diálogo. Diferente do que a gente vai ver com Aristóteles. Aristóteles escreve de um jeito bem diferente, Descartes de outro jeito, tem filósofo que vai escrever como se estivesse mandando cartas para outras pessoas. Enfim, para o Platão, é assim que a filosofia acontece. Diálogo. Vocês conversam no recreio? Quais são os debates que vocês traçam? Falam aleatório. Vocês pensam sobre os impactos daquilo que vocês afirmam ou não? Vocês já pararam para refletir sobre o que está acontecendo com o nosso país? É sempre mais ridículo e clichê que a gente pode citar. Pararam para pensar em tudo o que está acontecendo? Ou vocês não sabem o que está acontecendo? Claro. Eu lembro político. Quê? O Lucas é um político. Não, gente, isso é importante para vocês. Vocês estão no primeiro colegial, mas o desenvolvimento do raciocínio crítico e argumentativo começa desde já, com as referências que vocês podem coletar. E é assim que a gente vai chegando no conhecimento. Então, as pessoas que admiram as artes e os espetáculos, elas se preocupam com as aparências, ou, como é chamado na filosofia platônica, o simulacro. Nossa, eu adorava essa palavra na minha época de faculdade. O que é o simulacro? O simulacro é tudo aquilo que parece verdade, que parece real, mas não passa de sombras. Aparência e simulacro são conceitos importantes quando a gente chegar no conceito da teoria da caverna. Porque o simulacro, a gente pode usar como exemplo, que é tudo que o celular oferece para a gente quando a gente não tem capacidade de discernir criticamente o que é verdade ou o que é falso. Quando a gente recebe uma notícia de vacina ou de alguma outra coisa absurda, começa a compartilhar sem ao menos ler a matéria. Eu gosto de conversar com meu pai, e ele me mandou um vídeo de um cara que tomou a segunda dose da vacina de Oxford, ou da Coronavac, e deu ruim, porque ele foi fazer um exame de contagem de anticorpos, e deu negativo. Deu com uma contagem de anticorpos muito baixa. Aí eu falei, gente, espero que meu pai não tenha transmitido e compartilhado essa informação com os outros. Segundo, eu comecei a já procurar outras informações, outras fontes, para tentar entender como que funcionava o exame que o cara menciona no vídeo, para tentar desmentir ou para tentar legitimar o que ele estava falando. Consequência, buscando essa resposta, eu descobri que o exame do cara jamais ia dar a contagem de anticorpos que ele buscava. Porque para isso tem que ser um exame extremamente completo. Às vezes, exames extremamente completos não dão a informação que é buscada. Se essa informação de que a vacina não produz anticorpos é divulgada sem ser refletida, ele está aí fora já? Não? A gente acaba desmotivando a população a se vacinar. E isso agrava a nossa situação sanitária como a gente está hoje. Pessoal, segunda aula a gente continua. Ok? Ok, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Lucas. Tchau. Eu agradeço, gente. Tchau, tchau.